E vamos agora passar para o ponto do suicídio juvenil. Então, a gente fez uma passagem, né, muito detalhada sobre automutilação, comportamentos autolesivos, autodestrutivos, né, que a gente fala exatamente da mesma coisa, e que esse é um ponto de alta vulnerabilidade, principalmente para o suicídio juvenil. É algo que são temas que estão bastante ligados, né? Esse adolescente, essa criança, processo de automutilação, porque ele está sinalizando que ele não está conseguindo enfrentar uma dor. Ele está sinalizando que ele não está conseguindo enfrentar, né, as suas emoções ou todo o cenário que causa essa instabilidade emocional. Desse adolescente, a probabilidade de evolução de que não para o meu problema, e esse juvenil encontrar o processo de suicídio como um caminho é alta. Então a gente precisa cuidar, a gente precisa entender que o suicídio ele não vai acontecer, salve alguns casos, imediatamente. Eu simplesmente não sei lidar com uma emoção e agora vou morrer. Eu vou, de fato, atentar contra a minha própria vida. Eu tenho um caminho, eu tenho um percurso. E aí os sinais vão aparecendo e eu preciso cuidar disso. No ponto voltado para o suicídio juvenil, a gente tem algumas estatísticas que são estatísticas extremamente preocupantes. Então, assim, o suicídio juvenil é a terceira causa de morte na adolescência, né? É a principal emergência psíquica em hospitais gerais, né? A nossa estatística. A terceira causa de morte na adolescência é o suicídio juvenil. De 2010 a 2020, a gente viu um aumento nas taxas de tentativa de suicídio e suicídio também consumado por jovens. Então, houve um aumento tanto na tentativa quanto houve um aumento no ato consumado de suicídio. Então, em 10 anos, a gente teve uma evolução, assim, um aumento significativo nos casos. Né? A taxa de suicídio na faixa etária dos 15 aos 24 anos aumentou 20 vezes. Isso é de fato para chamar nossa atenção, né? 98% dos jovens apresentam algum tipo de transtorno mental à época do seu suicídio. Ou seja, existem sinais, existe um percurso que acontece que deixa o jovem extremamente vulnerável até a tentativa e o auto do suicídio. Então, a gente pode destacar aqui transtorno de humor, né? Depressão, bipolaridade, transtorno de personalidade borderline, né? Então, esses não são os únicos, mas a gente coloca como o que a gente vê maior vulnerabilidade do jovem quando apresenta um transtorno associado a esses diagnósticos. Mas 70% das crianças e dos adolescentes estão sem diagnóstico e sem tratamento. Isso é grave. Mais uma vez eu destaco a importância da saúde mental. A saúde mental é para todos. Estamos a cada dia mais vulneráveis, tendo menos suportes. Então, a gente precisa perceber que os sinais e sintomas, eles precisam ter a nossa atenção. Porque se eu introduzo essa criança, esse adolescente, esse juvenil a um processo de cuidado, de tratamento, eu estou aqui, além de dar qualidade de vida para esse jovem, eu estou também oferecendo para esse jovem uma alternativa profunda, às vezes até duradoura, para ele trazer sentido para o processo do viver. O comportamento suicida, a ideação suicida e tentativas de suicídio. É muito comum quando vocês entrarem em contato com leituras vinculadas a suicídio, seja suicídio em fase adulta, suicídio juvenil, suicídio em fase do idoso, você
ter esses temas em destaque: comportamento suicida, ideação suicida ou tentativas de suicídio. Vamos lá diferenciar. O que seria comportamento suicida? É a ação destinada a ferir a própria pessoa, inclui gestos suicidas, tentativas de suicídio e o suicídio consumado. É aquele paciente que ele vai, de fato, para a intencionalidade, a programação dele, ele vai para tirar com o objetivo de tirar a própria vida. A ideação suicida compreende os pensamentos, os planos sobre suicídio, pensamentos de morte, de morrer. Então, é aquele paciente, aquele juvenil em que ele vai ter esse tema frequente na mente dele. Ele vai pensar sobre morte, ele vai, às vezes, idealizar como seria a possível morte, o que é que aconteceria se ele morresse, como seria menos doloroso, como seria mais doloroso, ou como seria mais rápido, né? Como é que ele faria. Isso a gente entende como ideação suicida, né? Às vezes, nesse processo de ideação suicida, esse paciente ele vai trazer alguns sinais, como, eu tive pesadelo, ele vai apresentar, às vezes, pesadelo, ele vai sonhar muito. Se ele não sonhar com a própria morte, ele vai sonhar com alguém próximo a ele que morreu, que está morrendo, ou com doenças em que o resultado final dessa doença é a morte. Tentativas de suicídio são atos vinculados à automutilação, que podem resultar em morte, como enforcamento, afogamento. Então, é aquilo que não foi consumado. Eu tentei. É aquilo que eu me coloquei em situação para buscar o suicídio, mas esse suicídio não aconteceu. Vamos entender o suicídio juvenil. Então, ideação suicida. Comum na idade escolar e na adolescência. Exatamente como eu disse para vocês, existe um processo de alta vulnerabilidade emocional. Então, é comum o jovem, é comum o adolescente entender como tem esse processo do imediato, né? O jovem ele vai entender, por exemplo, de que é melhor morrer. Então se a minha amiga brigou comigo, ou se a minha melhor amiga me brigou comigo, ou se eu levei um fora de alguém que eu estava gostando, minha vida não faz mais sentido. Então a gente tem esse processo, esse discurso de morte nesse período. Porque como é muito do imediato, ele tem uma dificuldade em verificar problemas ou resoluções de problemas de uma forma mais ampla, ele vai para essa ideia. Eu tenho um exemplo muito grande, que é a questão, por exemplo, do Romeu e Julieta. Então, na impossibilidade de viver esse amor, vou eternizar esse amor através da morte. E isso é muito adolescente, né? É essa coisa de que assim, agora nada vai funcionar, nada vai ser bom. Então, eu tenho já uma limitação no meu olhar em ver outras saídas, em enxergar outras possibilidades de resolução de problemas. Tentativas. As tentativas de suicídio são raras em crianças pequenas, né? As tentativas de suicídio consumado aumentam conforme a idade, você vai se desenvolvendo. E por que, Lorena, é raro na criança pequena? Porque a primeira e a segunda infância, né, de 0 a 3 anos e de 3 anos a 6, 7 anos, o pensamento ainda da criança ele é um pensamento muito pré-lógico, né? Ele tem ainda o domínio do pensamento mágico, da fantasia. Então, a ideia de morte nessa fase do desenvolvimento, ela é limitada. Ela não envolve uma emoção especial. A criança não tem uma fixação geralmente nessa emoção. Ele sente aquilo, ele faz a birra, ele manifesta através de raiva, ele manifesta através de um comportamento mais bruto, mas como ainda existem outros estímulos e outros processos, né, fabulosos, a criança não se prende àquilo. Então, ela vai se distraindo, ela vai se distraindo, ela vai recebendo outra adolescência, aos 11, 12 anos, existe a passagem do pensamento concreto para o pensamento
abstrato e o estágio das operações formais. Então, esse cérebro que modificou, esse cérebro que maturou e essa percepção do pré-adolescente frente a alguns conceitos de vida, eles ficam mais concretos, mas acima de tudo, eu consigo já ter a internalização de alguns conceitos que a priori poderiam ser concretos demais para a criança menor, como a morte. Então, a morte não é só a morte, é o que eu sinto aqui dentro também, é uma possibilidade. Eu sinto a morte aqui em mim. Suicídio juvenil, né? Uma preocupação com a vida após a morte. Então, assim, alterações no corpo, né? Então, assim, o adolescente, ele estabelece novas relações com seus pais, com grupos de iguais aos seus ou com grupos diferentes. Precisa estabelecer, ele tem alterações emocional, principalmente se esse juvenil ele estiver num grupo familiar que também está em crise, separação dos pais, violência doméstica, alcoolismo, né, ou etilismo, doença mental de um dos pais, doença física ou morte. E o morrer pode ser uma opção. O adolescente ele já consegue entender o morrer como uma opção. Dados indicam que 8% dos suicídios que acontecem no Brasil envolvem adolescentes de 19 anos, vinculados à Organização Mundial da Saúde, são dados vinculados à Associação Brasileira de Psiquiatria. Então, assim, veja que é um número importante. Em média, 6 familiares, amigos próximos, são duramente afetados quando acontece um suicídio, quando existe um ato consumado de suicídio. Então, existe uma repercussão longa, né? Para isso, né, pensando nisso, avaliando isso, surgiu um termo chamado sobrevivente suicida, que é exatamente aquelas pessoas que ficam. Então, para vocês terem uma ideia do quanto um ato suicida, ou na verdade um comportamento suicida, ele consegue repercutir, ele consegue ter uma ação ampla. Não é somente para aquela família ou para aquela pessoa que recorreu ao ato suicida. É também para uma série de pessoas, né? Então, eu tenho ainda uma dificuldade, eu ainda preciso lidar com aquilo, porque eu estou contra uma lei, vamos assim dizer, que é a lei natural, eu tirar a minha própria vida, né? Em média, a gente tem 430 tentativas de suicídio no Brasil hoje. Então, a gente tem, em média, 430 tentativas de suicídio no Brasil por dia, né? 90% das pessoas, ou desses jovens de 15 a 24 anos, que se matam, tem algum problema de saúde mental ou de comportamento. Mais uma vez, os sinais e os sintomas, eles estão presentes, né? Ou o problema mental, que a apresentação de algum transtorno, ansiedade, depressão, bipolaridade, transtorno de personalidade, ou esquizofrenia, ou algum outro transtorno mais sério, ou problemas de comportamento, desafiador, opositor, é um paciente, muitas das vezes, que apresenta transtorno de conduta. Então, assim, a gente percebe que não é um paciente puro, é um paciente que sempre tem um contexto, seja pessoal, ambiental ou social, que o coloca em vulnerabilidade. 4 em cada 5 jovens que tentam se suicidar dão sinais claros daquilo que pretendem fazer. Mais uma vez, eu coloco para você, há uma grande exceção, mas normalmente as tentativas e comportamentos de suicídio, elas têm uma sinalização. Quais são, então, os fatores de risco para o suicídio juvenil? 90% dos jovens que apresentam algum tipo de transtorno mental no momento que comete suicídio, ou seja, é uma taxa elevadíssima. Então, a gente já sabe que o suicídio ele está muito associado a um transtorno mental em que o paciente vive, né?
50% destes que apresentam transtorno mental já estava presente pelo menos 2 anos. Olha para isso. 50%, metade dos casos dos jovens já apresentavam, pelo menos em curso de até 2 anos, um transtorno mental associado, né? E a agressividade e a desesperança é também um sinal e sintoma presente nesse jovem que vai cometer o suicídio. Então, a gente tem aí essas estatísticas e mostra que o quanto é claro e também a grande necessidade de, mais uma vez, desbravar os preconceitos e os tabus sobre saúde mental no Brasil e no mundo. Comportamentos de risco para esse paciente está ainda mais vulnerável para o suicídio juvenil. Dirigir embriagado, uso abusivo de drogas ilícitas, fixação em jogos virtuais, brigas constantes. A gente fala isso de comportamentos de risco e também a gente tem um termo chamado de comportamentos para-suicidas. São aqueles comportamentos que nós sabemos em que a gente pode correr algum risco e esse risco pode ser até fatal. Então, como, por exemplo, dirigir embriagado. A gente sabe que a gente corre um risco. O jovem entende que ele está se colocando em processo de risco. E aí, numa dessas situações, esse risco, ele de fato, ele pode ser algo factível. Ele pode acontecer. Então, a gente também tem um termo, comportamentos para suicidas. Né? Quando a gente faz fixação em jogos virtuais, a gente precisa também fazer um destaque. A dependência tecnológica ganhou de alguns anos para cá, também cenário de atenção para a gente. Existe hoje tratamento para dependência tecnológica, né? Ela já foi incluída no nosso descritor, né, internacional de doenças. Então, assim, isso daí é um processo que a gente precisa também observar. Há muitos jogos, alguns jogos virtuais, inclusive, incentivam a autodestruição, a morte e fazem vinculação com questões do suicídio, tá? Fatores agora cognitivos e fatores emocionais. É um paciente que vai apresentar desesperança, é um paciente que não tem esperança, ou seja, eu não tenho o que esperar frente ao futuro. Ele vai apresentar enfrentamento de situações problemáticas interpessoais muito rebaixada, então ele tem baixa resolução de problemas e menor flexibilidade. O próprio adolescer, né, é aquele paciente que ele vai ser do imediatismo, ele vai ser da impulsividade, então ele vai ter uma baixa flexibilidade, né, se não for de como eu idealizei, se não for da maneira que eu idealizei, da maneira que eu desejei, não serve, né, uma imaturidade emocional, né? Então, ele vai potencializar eventos de uma forma muito negativa, a visualização vai ser autonegativa e também existe um processo de alta culpabilidade por conta do que ele está vivendo, dificuldade em distinguir e encarar as emoções e a impulsividade, é aquilo que eu já comentei aqui. Existe uma imaturidade neurofisiológica, então, o nosso cérebro vai estar lá, o nosso centro do autocontrole aqui, ele vai ficar maturado lá aos 21 anos, perto dos 21 anos. Então, até isso somos biologicamente imaturos. Fatores socioculturais, o bullying, a violência física e sexual, né, a falta de suporte familiar, né, o insucesso escolar, cobrança excessiva dos pais, né, mudanças sociais abruptas, então muito bruscas, o acesso fácil a armas de fogo ou armas letais, e também ser maior dos 16 anos e do sexo masculino. Então, a gente faz esse destaque para o suicídio juvenil, os meninos têm os atos suicidas, né? Fatores clínicos, vamos lá, transtornos mentais, depressão, processos de mania, de hipomania, estados mistos, ciclagem rápida de humor, é aquele paciente que ele não consegue tolerar realmente transtornos de conduta e uso e abuso de outras drogas. Esses são os principais. Alta ansiedade, então aquele paciente que
ou por decorrência desses transtornos mentais associados, ou também pelo próprio processo de transtorno de ansiedade específico, ele vai ter uma alta ansiedade e muitas das vezes vai ter dificuldade de lidar com isso. Lembra daquele processo de angústia? Ele não dá conta de lidar com tanta emoção, ele sente muitas das vezes isso tem uma repercussão, palpitação, sudorese, dificuldade de autocontrole, então ele vai ficar agitado, ideação às vezes persecutória, acha que não vai dar conta de tudo, é uma percepção muito grande do seu corpo relacionada à ansiedade. Pacientes com transtorno apresentam risco maior do que a pré-diagnóstico. A bipolaridade, o transtorno afetivo bipolar, ele coloca o juvenil em alta vulnerabilidade para cometer suicídio, cerca de 10 vezes mais. Outro fator clínico, crianças e adolescentes com humor irritável, agitação psicomotora, delírios, crises de violência súbita ou alucinação auditiva. A gente não pode esquecer dos casos de esquizofrenia infantil, a gente não pode esquecer dos casos de pacientes de autismo grave, né, de TDAH grave. Então, existem outros também transtornos que nos colocam em vulnerabilidade para isso. Mitos e verdades do comportamento suicida. Vamos para alguns mitos. Quem quer se matar, não avisa, vai e faz. Um suicida quer realmente morrer? Suicida tem que estar deprimido? Ele não tem depressão, então ele não quer se matar, né? Então essas são alguns diálogos que às vezes a gente encontra por aí e às vezes, infelizmente, até a gente reproduz, porque infelizmente está muito distante do nosso conhecimento sobre suicídio juvenil. Um outro mito, o juvenil comete suicídio por imitação. Quanto menos se fala sobre o tema, menos ele vai cometer. Isso é um mito. Pelo contrário, a gente precisa da informação correta para esse adolescente, porque ele vai, com acesso rápido, simples na internet, ele vai encontrar uma zona de vários perfis que vão falar o contrário, que vão confundir ainda mais a cabeça desse juvenil. Então, ele não comete suicídio por imitação, o adolescente comete suicídio porque ele está vulnerável, porque ele não está bem, porque ele tem algum transtorno, alguma dificuldade que enfrenta. Verdade. E a parte do juvenis sem morrer. Mas existe. SIDA não quer morrer. Com parte dos juvenis que de família, ele, na verdade, ele não quer fazer a extinção da sua vida. Ele quer acabar com a dor que ele sente. Mas ele não sabe fazer isso. Na cabeça dele, ele já tentou várias estratégias e não resolveu. Então, a minha estratégia é morrer. Porque se eu morrer, eu acabo aquilo que eu estou sentindo. O suicídio é visto como uma solução, verdade. Esse adolescente ele vai ver o suicídio como uma solução, né? Uma resolução para aquilo que ele não conseguiu enfrentar. Ações ao se avaliar crianças e adolescentes que tentaram suicídio ou estão no processo, né, que vocês percebem uma maior vulnerabilidade para isso. Vamos lá? Crianças e adolescentes que precisam de ajuda. Então, afine sua comunicação no seu diálogo. Traga a sua comunicação para a linguagem do seu adolescente. Você precisa entrar no universo desse adolescente. Não vá como se você precisasse ou você quisesse dar uma palestra para ele, dizer para ele que aquilo é equivocado. Não. Chegue na linguagem dele, afine sua comunicação e estabeleça uma frente de diálogo possível. Outro ponto, avaliação clínica e estabelecimento de uma aliança terapêutica. Se eu sou profissional de saúde, eu preciso olhar, então, aquele discurso de morte e morrer clinicamente. Eu estabeleço uma aliança terapêutica, uma aliança de confiança. Ele precisa saber que o que ele falar comigo, que ele falar com um profissional de saúde,
de fato, e aquilo ali será guardado, ele não vai ser colocado para outras pessoas. Então, isso é estabelecer uma relação terapêutica de confiança. Avaliação de pacientes com crise suicida, em que são abordados os tipos de risco. Então, eu preciso estruturar caso a caso. Eu não posso achar que é tudo igual. Então, é um caso já agudo, é subagudo, é um caso crônico, porque isso também vai direcionar o meu encaminhamento. Como eu vou encaminhar esse juvenil? Mensurar as possibilidades de ocorrência. Isso aí está sendo frequente? Existe a possibilidade dele tentar novamente? Né? E isso vai me auxiliar também. Eu vou buscar estar dando o auxílio para esse, né? Se eu vou informar a escola, a quem eu vou informar, os aspectos relevantes. Esse que ainda não foi, esse adolescente, se ele já tem um tratamento, não tratamento, sinais e sintomas, aspectos a serem avaliados. Aí agora, tudo aquilo no slide anterior, o que a gente faz enquanto profissional, a gente vai precisar aprender para a gente começar a de avaliação. Eu trago a avaliação de alguns sinais, pelo menos os principais, buscas, então, características mesmo. Às vezes eu não vou mudar a personalidade, mas eu consigo perceber a alteração de carinho, muita timidez, pouca timidez, ou isolamento social, habilidade, que muda o tipo de música, o tipo de roupa, as cores que usa, abordagem, manifestações ou traços depressivos, queda no acadêmico, em atividades eles e que agora não. Então eu perdi aula, ficar com assistir uma série, assistir um filme, comportamentos de isolamento, afastamento de amigos, afastamento da família, fase depreciativa, eu não consigo lixo, né? Então assim, nada, desesperançoso, isso não vai acontecer, uma visão negativa sobre a vida e o futuro, sobre morte, morreram. Posso dar essa pausa? Falar sobre morte, pessoas que morreram, mostrar interesse sobre o assunto. Então, isso é algo que a gente precisa observar, né? Esse jovem, se ele começar a falar de maneira clara ou implícita que tem vontade de morrer, é melhor morrer logo, essa vida não faz sentido. Isso é um ponto para a gente começar, são sinais e sintomas, tá? Vamos lá. As ameaças de suicídio não devem ser negligenciadas, como eu disse para vocês, né? Como a gente tem um centro do autocontrole ainda muito imaturo, o paciente, às vezes, ele pode atentar contra a própria vida e algo maior pode acontecer, porque nesse processo da impulsividade, ele não tem autocontrole do que ele vai fazer, né? Então, a gente não pode negligenciar essas ações, tá? Facilitação. Então, identificar as explorar com eles para resolver os temas, orientar ele em direção a uma ação mais assertiva. O adolescente ele tem baixa assertividade, então agravem esse termo, assertividade. Trabalhar assertividade, o profissional da saúde precisa ser assertivo para poder também psicoeducar esse adolescente de forma assertiva. O profissional da saúde, o educador, o facilitador. Compreender as razões pela qual a criança ou adolescente ele optou
optou pelo suicídio como uma forma de lidar pelo sofrimento. Então, com isso, você vai entender um pouco daquilo que ele idealizou, crenças que ele ajustou na cabeça dele, mesmo que disfuncionais. Algumas perguntas que também estão nas questões que ajudam a gente a avaliar a intenção suicida de crianças e adolescentes. O que estaria motivando a pensar em morte ou em suicídio? Comecem a se perguntar. Você já sentiu outras coisas que a gente pode ajustar com ele? Se eu identifiquei, se eu tenho proximidade com esse jovem, com esse adolescente, com essa criança, eu posso ajustar minha linguagem e começar. Você já se sentiu chateado alguma vez em que você desejou morrer? Como foi que isso aconteceu? Como é que você estava? Né? Como você se sentiu? Alguma vez você fez algo que sabia que ia ser perigoso bastante para você se machucar ou até mesmo morrer fazendo isso? Né? É uma pergunta que ajuda a gente a entender o quanto esse jovem, essa criança está vinculada à ideia suicida. Alguma vez você já tentou se machucar ou você já se machucou? Quantas vezes você já tentou isso, né? E sempre se colocando em postura empática. Alguma vez você já tentou se matar? Pensa ou já pensou em morrer? Qual é a intensidade disso? Como que você sente isso? E aí você pode pedir de 1 a 10 o quanto você pensa em morrer. Você se sente triste? De 1 a 10, o quanto você se sente triste? Acontece todos os dias? Né? Você já conversou com alguém sobre isso? Você já buscou na internet informações sobre morte ou estratégias para se matar? Então, essas são questões que a gente vai identificar. Eu, profissional da saúde, como interlocutor de pessoas de sofrimento, que papel é esse meu? Então, eu identifico o risco de automutilação e suicídio. Eu posso promover um ambiente acolhedor em que esse juvenil, esse adolescente tenha apoio. Eu vou me colocar numa postura facilitadora para o diálogo e também como um encaminhador para os serviços especializados. Eu vou direcionar o processo de hospitalização quando necessário. E aí a gente posso fazer tudo, Lorena, envolvendo, exercitando a habilidade da empatia. Porque para esses casos, como eu disse para vocês, a gente vai precisar desenvolver uma linguagem bem próxima desse adolescente. De esperança, sem dar falsas garantias, nunca mentir. Nunca mentir. Não fazer promessas que você não vai cumprir. Romper o isolamento em que vive o jovem. Então, muitas das vezes, a gente vê o jovem isolado e a gente quer que o jovem venha. A gente vem com discursos assim, venha para o quarto, sai do quarto, venha para a sala, fica aí no canto. Mas, na maioria das vezes, sou eu que tenho que me direcionar ao jovem. Eu levanto, eu saio da onde estou e chego a esse jovem para buscar esse jovem. Abordar o jovem diretamente, mas sem cobrar. Essa disponibilidade para escutar, sem julgamento, evitar cultos, evitar rótulos, cobranças, sem estimular sentimento de culpa e repreensões morais, tá? Bom, reconhecer a legitimidade do problema e tratar sem infantilização. É um problema, é uma situação que de fato merece nossa atenção. Não é minimizar. Avaliar a urgência do caso, verificar se os comportamentos de automutilação ou ideias de suicídio de fato estão frequentes e se esse jovem tem como executar isso, e não deixar o juvenil até que as providências sejam tomadas. Aí ele precisa de apoio, de suporte, muitas das vezes de presença, gente, presença. Como acolher o juvenil e suas queixas emocionais? A gente já está chegando no nosso final. Mantenha seu autocontrole. Entenda, ele é o vulnerável, você é o adulto. Não deixe a pessoa sozinha. Fique com ela até ela se acalmar. Fique com ela até encontrar uma pessoa que possa substituir esse papel e que possa dar o suporte necessário que ela precisa. Coloque ela em um lugar mais calmo ou tranquilo e pergunte como ela está se sentindo, sem julgamento, sem cobranças, mas transforme isso de uma forma acolhedora. Tente manter contato físico
de acolhimento. Se aproxime dela, sente perto, pegue na mão e abrace quando ela possível, se assim ela desejar. Mas o toque em situações como essas, muitas das vezes se faz necessário. Tente não fazer julgamentos, cobranças, dar conselhos que se baseiem na sua própria experiência. Nesse momento, a gente precisa acolher. Depois, posteriormente, é que a gente vai direcionar a psicoeducação para esse jovem. Não diminua o problema dele. Não faça isso. Porque se você faz isso, você invalida aquilo que ele está sentindo, e aí a gente perde esse laço de confiança para que ele possa demonstrar em outro momento de vulnerabilidade o que está acontecendo com ele. Conduza a pessoa na busca de ajuda profissional. Então, assim, muitas das vezes, na maioria das vezes, a gente precisa do suporte psiquiátrico e psicológico. Então, ela pode não conseguir tomar a iniciativa de ir sozinha. Então, às vezes, é importante marcar uma consulta e se oferecer para ir. Então, quem é pai, quem é profissional de saúde, às vezes você é um educador e que não tem um suporte familiar, às vezes a gente vai ser facilitador e vai promover a autoconfiança desse jovem na procura por um tratamento. E, por fim, recursos para utilizar com a equipe de saúde, recomendações possíveis, promover capacitações para os profissionais de saúde, incorporar e aprimorarem o cuidado vinculado ao tema de automutilação e suicídio juvenil, disponibilizar material técnico e informativo para as equipes, ampliar as percepções para abordagem assertiva do tema. Então, a gente precisa acolher, a gente precisa ter escuta qualificada e comunicação assertiva, porque existe um impacto social muito grande, a gente precisa sair dos tabus e dos preconceitos e falar sobre o tema. Desmistificar a ideia dos transtornos mentais. Então, a gente precisa conhecer sobre os transtornos mentais, quebrar os preconceitos e os tabus também. Garantir ao jovem, ao adolescente, o acesso ao tratamento adequado. Então, a gente precisa saber fazer encaminhamentos, sensibilizar o juvenil sobre o perigo de substâncias tóxicas, porque é um grande eixo de vulnerabilidade. Prestar atenção aos sinais e sintomas, então negligenciar aquilo que você está percebendo. Buscar ajuda no primeiro sinal de alerta que a gente tiver. Não ache muitas das vezes que você vai dar conta disso sozinho. Se você não tiver recurso, busque ajuda. Então, manter o paciente seguro, impedir o comportamento automutilante ou suicida. Vai ter momentos que a gente vai ter mesmo, a ele dos meios letais, proporcionar apoio emocional, vigilância, ficar com ele. Então, a gente vai diminuir qualquer processo ambiental de vulnerabilidade, incentivar atividades programadas. Às vezes, quando a gente precisa impedir comportamento, inclusive existe indicação de internação programada para impedir que esse paciente se mate. O uso de psicofármacos para diminuir sintomas de vulnerabilidade, ansiedade, depressão, impulsos. E buscar apoio familiar, importantíssimo. A família precisa estar junto. Lorena, eu não consegui a família junto. O que é que eu preciso fazer? Eu notifico essa família. Nunca haja sozinho. Você precisa comunicar. Comunique essa família, notifique essa família se ela não lhe deu apoio. Comunique aos órgãos superiores de saúde, nunca faça sozinho. Monitore e obtenha a colaboração do jovem, elabore um plano de segurança, quem é profissional, quem é educador, facilitador, um plano de segurança identificando os principais gatilhos que ele tem para diminuir os estressores dele, aumentar o apoio social, né, viabilizar contatos emergenciais, repetir a avaliação de risco, isso de forma programada e estimular e encaminhar para a psicoterapia e verificar a adesão do tratamento. Então, aqui a gente fecha a nossa abordagem sobre automutilação e suicídio juvenil, né? Bem didático, bem discriminado, para que todo mundo possa, através desse roteirinho, né, ampliar o seu olhar sobre o tema, né? Eu agradeço a vocês por estarem conosco no dia de hoje. Finalizo a minha apresentação. Eu sou Lorena Lima, psicóloga clínica. Teremos agora
As pessoas que participaram da nossa web, Lorena, a gente já tem algumas perguntas, tá? As pessoas que participarem, por favor, do lado esquerdo da tela, onde tem o bate-papo, vocês podem ir escrevendo as dúvidas de vocês, que a gente vai estar passando para a Lorena. Lorena, no nosso canal do YouTube, Bianca Oliveira faz a seguinte pergunta: para intervir, é importante entender como o comportamento suicida se apresenta, como Bottega explana sobre a avaliação do risco. Ela queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Bom, a questão da avaliação de risco, que eu já coloquei na apresentação, é o seguinte: a gente tem algumas estatísticas relacionadas ao suicídio, né? Então, a primeira coisa é, esse adolescente, ele tem algum agravo, né, algum transtorno, como eu disse, 90% dos jovens, dos juvenis, das pessoas que tentaram suicídio, eles apresentavam algum transtorno mental no momento em que ele tentou. Então, é 90%, isso é muito alto. Então, eu já preciso entender que um paciente que passa por um processo mais ou crônico, agudo, de depressão, de ansiedade, de mania, de hipomania, de esquizofrenia, né? Ele já tem uma maior vulnerabilidade a pensar no suicídio como uma possibilidade, frente às dificuldades, às enormes dificuldades que ele vai ter e ele não vai dar conta de resolver. O outro ponto são todos aqueles fatores de risco que eu coloquei para vocês. Então, ela pode começar a entender. A gente tem fatores de risco clínicos, a gente tem fatores de risco ambientais, a gente tem fatores de risco socioculturais. Quando eu olhar o jovem, eu preciso olhar o jovem no contexto dele. Então, assim, eu tenho alguma doença pré-existente? Tenho, não tenho. Nesse momento, eu tenho algum. Esse jovem está passando por algum transtorno de saúde? Como é o ambiente sociocultural desse jovem? Como é o ambiente, os vínculos que esse jovem tem? Esses vínculos são seguros, né? O ambiente mesmo familiar, né? As percepções desse jovem, alterações de comportamento. Então, na verdade, eu vou fazer um somatório de avaliações, de pontos a serem avaliados, para eu identificar o risco. Temos outra pergunta aqui, Lorena, de Sueli. Sueli Matos Santos Neves faz o seguinte comentário: durante a pandemia, podemos ter aumento de casos e estão invisíveis. O que é que você acha disso? Qual a sua opinião em relação aos casos que estão invisíveis, né? Que é uma área que muito silenciosa, né? Como você já colocou na sua fala, né? Muito bem. De fato, né? Na pandemia, a gente tem alguns casos invisíveis para nós, profissionais de saúde, educadores, para os nossos facilitadores. Então, o que é que a gente precisa fazer? Um trabalho exaustivo de psicoeducação com essa família. Eu preciso que essas informações cheguem a quem tem o convívio com esse jovem. Se eu já tinha um jovem antes da pandemia que já apresentava alta vulnerabilidade, eu como profissional de saúde, educador, facilitador ou gerente de algum órgão que trabalha com um público específico, eu não posso negligenciar esses casos. Então eu vou ficar mais atento a esses casos que antes da pandemia já já exibiam sinais e sintomas significativos e eu já tinha um processo de atenção sobre ele. Para os outros casos, a gente precisa fazer de fato o que a gente está fazendo hoje, essa web palestra, facilitando muitas das vezes o nosso discurso com o familiar, com o jovem também, às vezes trazendo alguns questionários, às vezes trazendo algumas enquetes, né, vinculando, procurando saber como esses alunos estão em casa, como eles estão percebendo toda a situação. Às vezes, algumas pequenas intervenções, mesmo à distância, podem ser sinalizadoras de problemas. Então, eu, enquanto, por exemplo, educador ou gerente de um órgão, eu não vou simplesmente mandar as atividades para esse aluno me retornar. Eu posso também fazer, né? Olha, respondam aqui, como é que está sendo esse período para vocês? E aí a gente vai para perguntinhas chaves, né? Tem se sentido triste?
Tem se sentido ansioso? Quantas vezes na semana você se sente triste, você se sente ansioso, né? Como tem sido a quarentena para você? Então, a gente vai fazendo algumas perguntinhas chaves que são sinalizadores para a gente. É uma forma de, pelo menos, a gente identificar sinais e sintomas para, se eu tiver um ambiente, um processo que me favoreça intervir, eu vou lá e faço. Eu digo, por exemplo, que para nós, psicólogos e psiquiatras, nós não tivemos quarentena. Então, nós ficamos, né, desde o início da pandemia trabalhando. Eu não tive quarentena. O único processo que eu tive de quarentena foi quando teve o processo do Covid, que eu precisei. E mesmo em casa, em quarentena, isolada, eu ainda trabalhei online. Então, a gente que é profissional de saúde, a gente precisa ainda ficar cada vez mais responsável ou em cuidado com esse paciente que estava desenvolvendo vulnerabilidade. De fato, são algumas estratégias para a gente poder, pelo menos, ter uma noção dos casos que vão, de fato, ficarem subsintomatológicos. Então, assim, a gente vai aos poucos, né? Mas é alguma estratégia que a gente pode ter. E Bianca de Oliveira Santos faz uma pergunta que você já respondeu, né? Se você quiser complementar, quais as formas de trabalhar essa temática na escola, visto que é um tema delicado, cercado de tabus? Você já comentou, né? Mas se você quiser acrescentar mais algum dado. Então, temas de trabalhar essa temática na escola é muitas das vezes ir para o lado da linguagem. Se eu quero abordar o tema da automutilação com criança, eu vou precisar trabalhar uma estratégia, uma peça teatral, uma encenação, um livrinho, um tópico de um filme. Se eu vou trabalhar com adolescente, eu também vou atingir o adolescente mediante a linguagem dele. Então, eu preciso perceber, tem algum filme hoje que fale sobre mutilação? Eu posso, sobre suicídio, eu posso fazer cortes dessa obra e introduzir o tema. Eu posso trazer algumas estatísticas, eu posso fazer uma encenação teatral, eu posso identificar um livreto, um livro. Então, assim, eu não preciso trazer o tema da automutilação e do suicídio de uma forma dura. Eu posso trazer isso de uma forma leve, né? Mas, acima de tudo, antes de eu entrar em contato com o jovem para introduzir assuntos, debates, temas como da automutilação e o suicídio, eu preciso preparar meu educador. Eu preciso preparar meu facilitador. Ele precisa estar confortável para lidar com esse tema. Porque as perguntas vão surgir, porque as dificuldades vão surgir. Às vezes não vai surgir pergunta e quando você introduz o tema, você vai olhar no rostinho de uma criança, de um adolescente, uma tristeza. Ele vai ficar ali, ele vai expressar gestualmente o quão pesado aquele tema é para ele. É quando você vai identificar que ali tem um sinal. E aí você vai precisar ter o autocontrole e a calma para, posteriormente, de uma forma segura e particular, você abordar esse aluno. E é interessante, né, Lorena, que a criança, ela é muito expressiva, né? Se a gente ficar atenta, a gente consegue perceber, principalmente aquele olharzinho, olha logo pro chão, que estou fugindo. É algo que eu não quero, né? O olharzinho desce logo. Tem uma outra pergunta aqui do nosso canal do YouTube, Luzieta Vieira. Um jovem pode planejar o suicídio? Sim, ele planeja o suicídio, ele pensa sobre o suicídio, ele vai encontrar formas do que vai ser menos doloroso, do que vai ser mais doloroso, né? Então, essa estatística de suicídio ali dos 11, 12 anos até os 24 anos, mais especificamente dos 15 aos 19, é onde a gente tem maior comportamentos suicidas. Esse jovem ele vai planejar, ele vai pensar, eu vou usar uma corda, eu vou usar um remédio, eu vou deixar muitas das vezes de comer. Tem uma outra coisa que a gente pode perceber, é que alguns pacientes, principalmente as meninas,
utilizam do transtorno, entram em caminhos de transtorno alimentar como uma forma de morrer. Como uma forma de morrer. Então, a anorexia, né, é aquele alimento que eu deixo de introduzir o alimento físico, porque também existe um alimento emocional que falta. Então, às vezes eu vou programando, eu posso. O jovem, ele planeja, ele programa também. A gente não pode simplesmente achar que só o adulto faz isso. Só mais uma última pergunta aqui, que é de Isso, Bianca de Bianca, Oliveira. que ela estava tentando elaborar. Lorena, onde estão esses dados que os números aumentam no suicídio? Tem nas minhas referências da apresentação. Você encontra isso no gov.br, no site, inclusive eu coloquei lá nas referências da apresentação. Você vai no site do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, lá tem os dados já todos organizados, ampliados. Você encontra esses dados na Associação Brasileira de Psiquiatria, então você pode ir no site da ABP, você vai encontrar lá também os dados referentes e da OMS. Então, mas quando a gente fala do Brasil, a gente vai para isso. E esses dados também, Bianca, foram retirados também do ano passado, por conta dessa lei, né, na verdade, da Política Nacional de Prevenção à Automutilação e Suicídio Juvenil, que foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro e que existem normas técnicas, inclusive, para a gente criminalizar quem incentiva, quem induz e quem favorece jovens no exercício da automutilação e também notificação de casos, né, das escolas e nos hospitais em situações de jovens que passaram por automutilação. Então, vai buscar a lei é 13.968 de 2019 e lá você encontra também as diretrizes de tudo isso, tá bom? Lorena, ela ainda pergunta, ela disse que esqueceu de sinalizar que é dados na pandemia. Lá também? Sim, os dados no site do governo também e no site da Associação Brasileira de Psiquiatria. Então, aí a gente já tem esse dado. Agora, veja, algumas pesquisas durante a pandemia, né? A gente tem algumas pesquisas de órgãos, de instituições que favoreceram os estudos, né? Então, a gente tem uma sinalização voltada para criança e para adolescente que veio posterior às pesquisas voltadas para a violência doméstica. Então, hoje, até no processo da pandemia, você tem mais estrutura de pesquisa dos casos de violência doméstica e com esses casos aumentados, a gente começou a ampliar o olhar para outras questões que podem também estar acontecendo dentro de casa. Como houve um aumento de fato significativo de transtornos ansiosos e deprimidos, e como eu coloquei na apresentação, esses transtornos são vulnerabilidades para a automutilação e para a percepção do suicídio como uma possibilidade. Então, a gente ainda está construindo os nossos estudos sobre isso, mas você já tem alguns índices, você já tem algumas pequenas estatísticas sobre isso.